Imagina a cena. A pessoa está no elevador, sabe? As portas de metal se fecham e aquele indicador de andares começa a subir. Uhum. Lá em cima, uma reunião importante, uma apresentação, talvez uma entrevista. O coração parece que vai sair pela boca. Total. A mente a 1000 por hora. Exato. Repassando o que dizer, o que não dizer, tentando prever cada pergunta, cada olhar. E bem no meio desse turbilhão vem aquela vozinha, né? Sei bem qual é. Aquela que diz: você não pertence a este lugar. Vão descobrir que você é uma fraude. É um sentimento, nossa, muito, muito comum. E é um ciclo vicioso, né? Quanto mais a pessoa se preocupa em ser descoberta, mais ansiosa ela fica, aí o desempenho dela cai, o que só reforça a crença de que ela é uma fraude. Exatamente. Bom, hoje a gente vai mergulhar em um material que propõe uma saída para esse labirinto. A ideia central, que aparece em 3 fontes bem interessantes, é que a chave para a confiança, para a paz, não está em pensar mais ou melhor. Ah, isso é interessante. É mudar completamente a nossa relação com os pensamentos. Nós vamos analisar as ideias de atenção pleno, de Mark Williams e Danny Penman, o poder do agora, de Eckhart Tolle, e também o poder da presença, da Amy Cuddy, Uhum. para entender como a mente, o tempo e até, olha que louco, a nossa postura corporal são ferramentas para transformar nosso estado interior. Certo. E o ponto de partida de todas essas fontes parece ser o mesmo, né? Que grande parte do nosso estresse não vem de fora, mas de dentro, da nossa própria mente. Isso. Especificamente dessa coisa que chamam de piloto automático. É como se a gente passasse o dia inteiro sem estar realmente presente, só reagindo com base em padrões antigos que a gente nem percebe. Exatamente, o livro Atenção Plena é brilhante nisso. Ele descreve 2 modos mentais. O padrão, que é onde a gente vive, sei lá, 90% do tempo, é o modo atuante. Modo atuante? Isso, a mente nesse modo é uma máquina de resolver problemas. Ela está o tempo todo analisando, julgando, comparando a realidade com o que ela deveria ser. Tipo, eu deveria ser mais produtivo, essa reunião deveria estar melhor? Perfeito. Eu não devia ter dito aquilo. O resultado é uma insatisfação crônica, porque a realidade nunca corresponde perfeitamente ao nosso ideal. E qual seria a alternativa a esse modo? Porque afinal a gente precisa resolver problemas, né? Claro, a alternativa não é parar de resolver problemas, mas ter um outro modo para acessar. É o que eles chamam de modo existente. Nesse modo, a mente não está julgando, ela está só percebendo. É uma consciência que permite experimentar o mundo diretamente, sem o filtro da análise o tempo todo. Entendi. Em vez de pensar, nossa, esse pôr do sol não está tão bonito quanto de ontem, você simplesmente vivencia as cores, o calor. A proposta não é parar de pensar, é não ser dominado pelos pensamentos. É notar que um pensamento é só um pensamento. Não um fato. Exato, não um fato absoluto. Isso me faz pensar muito na ideia de remoer pensamentos. A nossa cultura valoriza demais o pensar sobre as coisas, né? Muito. A gente acredita que se pensar obsessivamente sobre um problema, uma hora a solução aparece. Mas essas fontes argumentam que é o contrário. Essa ruminação é que é o verdadeiro veneno. É o veneno, porque essa ruminação constante ativa a nossa amígdala. O centro de luta ou fuga do cérebro. Isso. E o cérebro não distingue uma ameaça real, tipo um leão, de uma ameaça imaginada, como e se eu for demitido? Para a amígdala, o estresse é o mesmo. Nossa. Então a gente fica nesse estado de alerta máximo, o tempo todo acionado por memórias dolorosas do passado e ansiedades sobre o futuro. E é aí que entra a visão do Eckhart Tolle em O Poder do Agora, né? Ele dá um nome para essa obsessão com o passado e futuro: tempo psicológico. Eu acho essa ideia fascinante, é muito potente. Ele basicamente diz que essa é uma doença da nossa sociedade. É uma visão radical, mas poderosa. Tolle argumenta que o sofrimento emocional não consegue sobreviver no momento presente. Como assim? Ele precisa do tempo psicológico para existir. O arrependimento precisa do passado, a ansiedade precisa do futuro. Quando a gente está totalmente presente, o sofrimento meio que se dissolve. Entendi. O problema é que ficamos tão presos nesse tempo psicológico que a gente cai no que o livro Atenção Plena chama de funil da exaustão. Explica melhor esse funil. Sabe aquela sensação de chegar em casa exausto?
Não do trabalho, mas da preocupação. Sim, claro. A pessoa está tão focada em resolver mentalmente um problema futuro ou remoer um erro passado que começa a cortar as coisas que realmente a recarregariam no presente. Ah, Ela cancela a academia, o café com um amigo, o hobby que adora. Tudo porque precisa de mais tempo para pensar no problema. só que esse pensar não resolve nada. Só drena energia. E o funil vai se fechando, até sobrar só o trabalho e a preocupação. Entendi. Então a mente fica presa nesse ciclo de passado e futuro, e isso nos esgota. Mas se o problema é o pensamento, a solução não pode ser pensar mais para sair dele. Exato. Parece um beco sem saída. O que as fontes sugerem para quebrar esse padrão? E aqui é que a coisa fica fascinante, porque a solução é contraintuitiva. Em vez de lutar contra os pensamentos, tentar controlá-los ou pará-los, o que é impossível, Aham. a proposta é simplesmente observá-los. É cultivar uma consciência que fica um passo atrás da mente. Uma consciência que consegue dizer, olha só, o pensamento eu sou uma fraude apareceu de novo, sem brigar com ele. Sem brigar, sem acreditar, só notando a presença dele. O livro Atenção Plena usa uma analogia ótima para isso, a da montanha. Eu adoro essa. A nossa consciência é a montanha. E os nossos pensamentos e emoções são o clima. Pode ter sol, chuva, tempestade, nevasca. Mas o clima passa. E a montanha permanece inabalável. Nós não somos a tempestade, somos a montanha observando a tempestade passar. É uma imagem muito poderosa. E eles oferecem práticas para treinar esse músculo da observação. A mais famosa talvez seja a meditação da uva passa. Ah, sim. Parece uma coisa trivial, mas a experiência é profunda. Confesso que, na primeira vez que eu li sobre isso, minha mente só conseguia pensar, é só uma uva passa. Qual o sentido disso? Demorou para a ficha cair que esse era exatamente o ponto, notar esses pensamentos julgadores e voltar para a experiência direta. Exatamente. O exercício é pegar uma única uva passa e explorá-la com todos os sentidos como se fosse um objeto alienígena. Olhar as rugas, sentir a textura, o peso, cheirar. E só então colocar na boca e notar cada nuance do sabor. Por um minuto, a mente não tem espaço para se preocupar com a reunião de amanhã. Ela está completamente ancorada no presente. Certo. Isso nos mostra que é possível sair do redemoinho mental. E essa ancoragem no presente nos leva direto ao conceito central do Tolle, que é a rendição. Uma palavra que, para mim, soa um pouco passiva, sabe? Sim, gera confusão. Renda-se ao que é. Não tem o risco da gente se tornar apático, de simplesmente aceitar tudo sem lutar para mudar o que está errado. Essa é a confusão mais comum. E é uma distinção crucial. Para Tolle, rendição não é resignação. Resignação é dizer, não há nada que eu possa fazer, então vou sofrer em silêncio. Ok. Rendição é uma aceitação interna, sem reservas do momento presente. É parar de lutar contra a realidade do agora. A dor é inevitável na vida, mas o sofrimento, segundo ele, vem da nossa resistência ao que é. Me dá um exemplo. Claro, estar preso no trânsito é um fato. O sofrimento vem do pensamento. Eu não deveria estar aqui, vou me atrasar, meu dia está arruinado. A rendição seria aceitar. Ok, estou no trânsito. A partir deste fato, o que eu posso fazer? Ligar para avisar, ouvir uma música. Isso. A ação se torna mais clara e eficaz quando a gente para de brigar com o presente. O poeta Rumi tem um poema citado em Atenção Plena, A Hospedaria, que fala sobre isso de uma forma linda. É maravilhoso. Ele diz para tratar cada emoção, a alegria, a depressão, a mesquinhez, como um convidado inesperado. Acolher todos porque cada um foi enviado como um guia. É uma mudança de perspectiva brutal. Totalmente. Em vez de sermos porteiros tentando barrar os sentimentos ruins, a gente se torna o anfitrião que acolhe a todos. E, paradoxalmente, quando paramos de lutar contra eles, eles perdem muito do poder sobre nós. Ok, tudo isso faz muito sentido no plano mental, mas, vamos ser sinceros, é difícil. É um treino. Quando a ansiedade bate forte, tentar observar os pensamentos pode parecer como tentar parar um trem em movimento só com a força da mente. Não existe um atalho. Algo mais físico. Existe. E é aqui que a nossa conversa fica ainda mais interessante. Porque entra o trabalho da psicóloga social,
Amy Cuddy. Ah, sim. Em O Poder da Presença, ela vira a equação de cabeça para baixo. Em vez da mente mudar o corpo, ela mostra como o corpo pode mudar a mente. É a famosa pesquisa sobre as posturas de poder, certo? Isso. A pesquisa dela é fascinante. Ela descobriu que adotar posturas expansivas e abertas, o que ela chama de posturas de poder, Tipo a da Mulher Maravilha. exatamente, com as mãos na cintura, peito aberto. Adotar essas posturas por apenas 2 minutos pode mudar nossa fisiologia. Os estudos mostraram um aumento nos níveis de testosterona, que é o hormônio ligado à dominância e à assertividade, e uma diminuição nos níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Espera um pouco. 2 minutos numa pose e isso muda a química do nosso cérebro. Parece quase bom demais para ser verdade. Essa pesquisa é tipo um consenso absoluto na ciência? Essa é uma ótima pergunta. É importante dizer que a psicologia passou por uma crise de replicação nos últimos anos. E alguns dos efeitos hormonais específicos da pesquisa original da Cuddy foram difíceis de replicar consistentemente por outros laboratórios. Ah, entendi. No entanto, o efeito principal, que é o de que as posturas expansivas fazem as pessoas se sentirem mais poderosas, mais confiantes e dispostas a correr riscos, esse tem se mostrado bastante robusto. Então a sensação de poder se mantém. Exato. A ideia central de que nosso corpo fala com a nossa mente e a mente ouve continua muito forte. Não é mágica, é a fisiologia da autoconfiança. E a história pessoal dela é a prova viva disso. Ela sofreu um acidente de carro terrível, teve uma lesão cerebral, os médicos disseram que ela teria dificuldade em terminar a faculdade. Sim, ela vivia com a síndrome do impostor num nível extremo, aquele mesmo sentimento do elevador que a gente descreveu no início. Total. A virada de chave para ela foi quando, já como professora em Harvard, uma aluna veio até ela dizendo que não pertencia àquele lugar, que não era inteligente o suficiente. E a Kurt deu a ela o conselho que mudou a própria vida. Finja até se tornar. Mas essa ideia de fingir não corre o risco de ser vista como algo inautêntico, como enganar os outros? É aí que está o pulo do gato. O conselho dela não é finja para os outros, é finja para si mesma. Ah, A ideia é usar o corpo para convencer o próprio cérebro. O foco muda da impressão que a gente causa nos outros para a impressão que a gente causa em nós mesmos. certo. Ao adotar uma postura expansiva, seu corpo envia um sinal para o seu cérebro. Estamos seguros, estamos no controle. Isso te acalma e permite que seu verdadeiro eu apareça. É o que ela chama de presença. Presença, um estado de sintonia com seus pensamentos e sentimentos, onde sua comunicação verbal e não verbal se alinham. A autenticidade não vem de agir confiante, mas de se sentir confiante. Isso é uma ideia radical. Eu acabei de me endireitar na cadeira, só de ouvir isso. E ela fala de um exemplo moderno e perigoso, o eye hunch. Sim, a postura curvada que todos nós adotamos para olhar o smartphone. Pois é. É uma postura de impotência clássica. Encolhida, protegendo o peito, cabeça baixa. Estudos mostram que pessoas que passam tempo nessa postura se tornam menos assertivas, menos dispostas a defender suas opiniões, mesmo depois de guardarem o celular. Nossa, que perigo! Nosso corpo está constantemente enviando mensagens para nossa mente, quer a gente perceba ou não. Se a pessoa passa horas por dia numa postura de submissão, isso tem um custo psicológico. A filosofia do agora, do Tolle, e as ferramentas corporais da Cuddy. Como tudo isso se conecta na prática para ajudar aquela pessoa no elevador? As 3 fontes nos dão um kit de ferramentas integrado e flexível. O ponto de partida pode ser o mental. A pessoa no elevador nota o coração acelerado e os pensamentos catastróficos, certo? Em vez de se afogar neles, ela tenta observá-los, como nuvens passando. Mas digamos que a ansiedade é muito forte. O turbilhão mental é demais. Ela não consegue se acalmar só com observação. É aí que o corpo entra como uma âncora. Exatamente. Aí ela pode usar o corpo como um atalho. Antes de entrar na sala de reunião, ela encontra um banheiro, um canto vazio e por 2 minutos faz uma postura de poder. A pose da Mulher Maravilha. Isso. Estufa o peito, abre os braços, ocupa espaço. Essa mudança fisiológica, a diminuição do cortisol, pode acalmar o sistema nervoso o suficiente
para que a mente consiga sair do modo de pânico. A pose de poder facilita o acesso ao modo existente e ao agora. O corpo abre o caminho para a mente. Perfeito. A Cuddy chama essa abordagem de autocutucar, self-nudging, né? São pequenas mudanças, não uma transformação drástica da noite para o dia. E eu gosto disso. Exato. Não é sobre vou meditar 1 hora por dia a partir de amanhã. São pequenos ajustes. O livro Atenção Plena sugere o que eles chamam de liberadores de hábitos. Coisas minúsculas para quebrar o piloto automático. Tipo? Mudar de cadeira na mesa de jantar, escovar os dentes com a outra mão, fazer um caminho diferente para o trabalho, apenas para acordar a mente da sua rotina sonâmbula. E o Tolle também tem uma ferramenta prática, uma pergunta-chave. Sim, em qualquer momento de negatividade, em vez de se perder na história que a mente está contando, a sugestão é parar e se perguntar: o que está acontecendo dentro de mim neste momento? E não é para analisar a resposta. Não. É só para sentir. É uma tensão no estômago, um aperto no peito. Apenas observar a energia da emoção, sem julgamento, traz uma presença imediata. Então, o plano de ação seria, durante o dia, prestar atenção à postura, sentar de forma mais ereta, evitar o ir à range. Isso. Em momentos de estresse, usar a pergunta do Tolle para se conectar com o corpo. E antes de um grande desafio, usar a postura de poder como uma preparação fisiológica. São várias portas de entrada para o mesmo lugar. O objetivo final de todas essas práticas é o mesmo: nos ajudar a sair de um estado reativo, contraído e dominado pelo medo, para um estado presente, expansivo e de confiança autêntica. O corpo informa a mente que está tudo bem, e a mente, mais calma, consegue finalmente descansar no presente. Que é o único lugar onde a vida realmente acontece. Recapitulando a nossa análise, então. Começamos presos no labirinto da nossa própria mente, entendendo como o piloto automático e a fixação no tempo psicológico criam um ciclo de estresse e ansiedade. E no caminho, descobrimos um arsenal de ferramentas práticas, a observação sem julgamento, a aceitação radical do presente e o uso consciente da nossa própria linguagem corporal para encontrar um caminho de volta para casa, para um estado de presença e paz. As fontes que analisamos sugerem que muitos de nós vivemos como personagens numa história que está sendo constantemente escrita pelo nosso passado e pelas nossas ansiedades sobre o futuro, uma narrativa que nos define e nos limita. A pergunta que fica é: se, por apenas um momento, fosse possível usar a respiração, a postura ou a simples observação para pausar essa narrativa, que história o eu que vive apenas no agora escolheria contar?